Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está precisando aprender inglês, ou melhor ainda, você está querendo aprender inglês. Hoje eu vou te contar como, estudando em apenas 6 meses, eu consegui chegar na fluência. Bom, primeiramente, deixa eu contar um pouco da minha história com o idioma, e para vocês entenderem também como eu cheguei na fluência nesses 6 meses. Eu acho que eu contando um pouco da minha história vai ajudar vocês, de certa forma, a chegar na fluência vocês também. Bom, eu comecei a estudar inglês em 2015, quando eu comecei o ensino médio, e para falar bem a verdade, eu não estava muito afim, não. Eu acabei gostando mesmo do idioma conforme eu fui aprendendo e fui descobrindo quão legal era falar. Mas, para ser bem sincero, no começo, quando minha mãe me matriculou no curso, foi meio que uma luta para ela me fazer ir. Eu lembro que eu não queria ir de jeito nenhum, mas ela me matriculou, ela falou, não, você vai, você pega sua bicicleta aí e pode ir. E foi assim, né? Tive que ir. Mas foi bom, eu acabei gostando do curso. Eu gostei tanto de aprender inglês, de falar inglês, na verdade, que assim que eu atingi a fluência, assim que eu comecei a conseguir me expressar um pouco melhor em inglês, eu já pedi pra minha mãe pra fazer intercâmbio. Eu lembro que foi um choque pra ela na época, porque, tipo, eu era muito novo, né, falando sobre sair do país e tudo, mas a gente deu um jeito, a gente tinha um dinheiro guardado, a gente conseguiu pagar e foi uma experiência incrível. Eu fiz o ensino médio, né, fora do país, e quando eu voltei pro Brasil, em 2018, eu comecei a dar aula, e eu dei aula até o começo do ano passado, de 2024. Mas a minha história com o inglês é essa. Eu comecei a estudar no ensino médio, eu fiz o intercâmbio, fiz o último ano do ensino médio nos Estados Unidos, e quando eu voltei aqui, desde 2018, eu tenho dado aula, e eu tenho visto, tipo, certas estratégias que funcionam e que não funcionam para diferentes tipos de aluno. E eu acho que é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Para falar um pouco sobre o curso que eu fiz para aprender o inglês, foi um curso normal, gente, de qualquer escola vai oferecer um curso para vocês e esses cursos genéricos mesmo de inglês, sabe? Que qualquer escola tem. Eu acho que o único diferencial, assim mesmo, era que as aulas eram todos os dias. Então, de segunda a sexta, eu tinha aula de inglês. Não sei se isso funciona para todo mundo, mas no meu estilo de aprendizagem funciona muito bem. Eu tive alguns alunos que esse estilo funciona muito bem também, mas eu tive outros alunos que esse estilo não funciona tanto. Tipo, uma vez a semana, 2 vezes, funciona até melhor. Eu já trabalhei em dois tipos de escolas, né? Eu já dei aula num lugar onde as aulas aconteciam uma vez a semana e eu tive bons resultados lá também, assim como também tive alguns resultados um pouco fora da curva, né? De algum aluno que teve um pouco mais de dificuldade e tudo mais. E eu também trabalhei em uma outra escola onde as aulas eram praticamente todos os dias e foi a mesma coisa. Eu tive bons resultados, mas também tive resultados um pouco diferentes do outro. Isso é normal de acontecer. Tem aluno que vai ter mais dificuldade mesmo, tem aluno que vai ter mais facilidade. Eu acho que entender o seu perfil como aluno e saber, tipo, aplicar as estratégias pro seu perfil vai te ajudar melhor. Nesse esquema de ser 5 aulas na semana, pra mim funcionava melhor porque eu não gostava de estudar fora. Então eu meio que era forçado a todo dia estar ali, né? Mas se uma pessoa que gosta de estudar, que prefere estudar por conta, às vezes fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana funciona até melhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar, na verdade, é como você vai chegar na fluência. E eu acho legal também de definir o que é fluência, pra gente não criar uma falsa expectativa sobre alguma coisa que não é, né? Porque eu falar que eu sou fluente no idioma, eu sou fluente no inglês, não significa dizer que eu sei tudo sobre o idioma. Pelo contrário, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que entender qual que é a diferença, né, entre fluência e proficiência, porque tem uma boa diferença aí. A gente consegue medir, inclusive, o quão proficiente você é, e a fluência já é uma outra coisa. Para falar sobre proficiência, a gente tem o A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Eu tenho escrito aqui, deixa eu ler só para ficar certinho. Então, o A1 seria o nível iniciante. O que seria uma pessoa nível A1? É uma pessoa que consegue se apresentar e responder perguntas simples, tipo How are you? What's your name? Essas coisas mais básicas. Eu acredito que todo mundo que já teve contato com o inglês seja pelo menos nível A1. O nível A2, que seria também o básico, seriam as pessoas que entendem expressões simples, frases isoladas e conseguem falar um pouco sobre si. Então são pessoas que conseguem falar qual a idade delas, como elas estão, qual o nome, o que faz da vida, essas coisas mais simples. Pulando para o intermediário, a gente tem o nível B1, que são as pessoas que conseguem entender bem de assuntos do cotidiano e conseguem também explorar um pouco mais de assuntos complexos, tipo falar de sonhos e falar de suas opiniões sobre certas coisas. Então são pessoas com vocabulário que elas conseguem falar sobre elas mesmas
e conseguem falar sobre coisas um pouco mais complexas mesmo, tipo, falar o que ela quer fazer da vida, quais são os sonhos que ela quer, é, expressar se ela gosta de alguma coisa, se ela não gosta, porque basicamente é isso. Uma pessoa que está no nível B2, a gente chama de independente. E são pessoas que conseguem entender de assuntos mais complexos, mas que estejam relacionados à sua área de atuação. Então, por exemplo, se você é um engenheiro, você consegue basicamente falar sobre qualquer coisa da engenharia. Uma pessoa B2 ela também consegue escrever com facilidade e interagir com nativos sem que haja muita, não seja, não dor de cabeça, mas sem que haja muito esforço de ambas as partes. É uma pessoa que consegue se comunicar com uma certa fluência. E aí, quando eu falar de fluência, eu volto aqui. E agora a gente tem os níveis mais avançados, né? A gente vai ter o C1, que são as pessoas que são capazes de entender o subtexto, então entender metáforas, entender o que está escrito sem estar escrito, entender subtexto. Elas também conseguem expressar seus pensamentos de forma eficaz, coesa e organizada, mesmo sendo assuntos complexos. Então, é uma pessoa que consegue organizar o pensamento para passar uma ideia. E depois a gente vai ter o C2, que é a pessoa que tem o domínio completo sobre o idioma. Então é basicamente uma pessoa nativa, que ela consegue falar sobre qualquer coisa, ela consegue se virar no idioma, não importa se ela conhece todas as palavras ou não, ela vai acabar descobrindo pelo contexto e tudo mais. São pessoas que realmente dominam o idioma e não têm dificuldade nenhuma para conversar, para entender ou para se expressar. Esses são os níveis de proficiência, o quão bom, vamos dizer assim, você é com o idioma. Existem vários testes, tem até alguns testes que são gratuitos, mas que não dão certificados. Você pode fazer testes que dão certificados, mas eles são um pouco mais caros. E você vai precisar para algumas coisas, mas no geral, se você tiver curiosidade para saber qual é o seu nível de proficiência com o idioma, na internet tem vários sites gratuitos assim, é só procurar teste de proficiência em inglês ou teste CEFR que vai aparecer vários para você fazer. Você só não vai ganhar o certificado. Se você tiver o certificado, você vai ter que pagar um TOEFL da vida, algum exame oficial. Mas enfim, não é sobre proficiência que esse vídeo é sobre. Eu quero falar sobre fluência. O que seria a fluência? É você ser capaz de se comunicar com uma pessoa com fluidez mesmo, com fluência, tipo no sentido literal mesmo da palavra. Basicamente você conseguir pensar em inglês sem que você precise ficar traduzindo o tempo todo. Não tem um nível de proficiência certo. Tem gente que atinge a fluência no intermediário, tem gente que no básico já está com fluência, tem gente que vai atingir fluência só no avançado. É realmente uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A fluência é isso, você conseguir se expressar, conseguir entender com essa fluidez, né? Sem ter que ficar dependendo do português. E hoje eu vou te contar algumas estratégias, que hoje eu chamo de estratégias, mas na época eu estava aprendendo, eram só coisinhas aleatórias que eu fazia, que hoje eu vejo que me ajudaram a chegar na fluência. Bom, a primeira coisa que eu fiz, que hoje eu vejo sendo estratégia, mas na época era uma brincadeira que eu fazia, que foi quando eu aprendi a falar o alfabeto e quando eu aprendi a ver as horas em inglês. Tinham duas coisas que eu fazia, porque eu era meio ruim nessas partes, gente. Então era mais um treino mesmo para ir bem na aula do que um teste de que uma prática para fluência, né? Mas toda vez que eu saía de casa, eu via a placa de carro, eu tentava ler a placa do carro, né, em inglês antes de pensar em português. Então, sei lá, tipo, eu via uma placa aleatória e eu tentava falar as letrinhas em inglês. Então, sei lá, tipo, A, B, C, 1, 2, 3, 4. Sei lá. Eu tentava ler, tentava pensar, né, na placa em inglês antes do meu cérebro pensar em português. Não sei se isso faz sentido. Mas era uma brincadeira que eu fazia comigo mesmo, tipo, um desafio mesmo. E se eu conseguisse, eu ganhava. Não tinha muito sentido, é só uma coisa que eu fazia mesmo. E a outra coisa é bem parecida. Quando eu aprendi a falar as horas, eu tinha muita dificuldade também. Então, toda vez que eu olhava a hora no celular, no relógio, enfim, eu tentava pensar na hora que eu tentava ler em inglês antes do meu cérebro acompanhar e pensar no português. De novo, não sei se isso parece meio loucura, mas é o que eu fazia, gente, deu certo. Chegava uma hora que eu olhava pro meu celular, olhava pro meu relógio e pensava, tipo, realmente. Pensava em inglês antes do meu cérebro conseguir raciocinar. Por exemplo, agora são 2h50. Pensei em português, mas se eu estivesse treinando eu falaria 250. Faz sentido isso? Mas enfim, gente, a primeira dica que eu passo pra vocês é essa, então, tipo, forcem o cérebro de vocês a pensar em inglês antes da palavra em português vir. Parece difícil, mas quando você começar a tentar, você vai ver que chega uma hora que é natural. Você vai pensar em inglês normalmente. A segunda dica que eu vou dar pra vocês, gente, é uma coisa que eu fiz de uma forma mais consciente quando eu estava estudando, né? Eu sabia que aquilo estava me ajudando de certa forma, mas assim,
eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de estudar. Então eu sempre tentava estudar da maneira menos estudiosa possível. Não sei. O que eu quero dizer com isso? Eu tentava bolar estratégias para eu estudar enquanto eu estivesse fazendo alguma coisa que eu gostasse. O que eu gostava de fazer na época? Jogar videogame, assistir filme, assistir YouTube, ouvir música, essas coisas. Então, eu tentei assistir ao máximo de conteúdo em inglês e a minha desculpa era que eu estava estudando. Mas eu realmente estava. Isso realmente ajuda. Então, assim, na época que eu estudava inglês, eu realmente assistia muito conteúdo do YouTube em inglês, eu assistia muito filme em inglês. E é isso me ajudou muito. Principalmente na hora de pegar o ritmo, né, do idioma, porque o inglês e o português têm ritmos diferentes. E eu acho que entender esse ritmo, eu posso até fazer um vídeo explicando sobre a diferença de ritmos depois, mas eu acho que entender esse ritmo do idioma é a chave, assim, para você chegar na fluência. E outra coisa que isso ajuda muito também é a cultura, né? O idioma, ele é parte da cultura dos países falantes de inglês. Então, aprender o idioma é aprender a cultura e vice-versa. Quando você aprende a cultura, você acaba aprendendo expressões que você não aprenderia em outro lugar, você acaba aprendendo maneiras de falar certas coisas que vira natural. Então, eu acho que aprender a cultura do lugar que fala a língua que você está querendo aprender é essencial. E assistir filmes, assistir conteúdo de inglês de gente dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, de qualquer forma. Eu acho que é uma coisa muito importante, assim, também. Uma outra coisa que hoje em dia eu vejo que me ajudou bastante foi que eu jogava muito Pokémon quando eu era criança. Antes mesmo de eu começar a aprender inglês, né, eu já tinha esse hábito de jogar Pokémon, eu adorava jogar Pokémon. E hoje em dia eu vejo que o vocabulário do jogo, mesmo não entendendo nada, só de eu estar em contato, né, com o vocabulário, me ajudou na hora que eu estava estudando a fazer certas associações. Então, sei lá, deixa eu pensar numa coisa. Tinha um ataque, por exemplo, que era Bubbles. E quando eu usava o Bubbles, fazia um monte de bolha na tela, que era o ataque do Squirtle. Isso é meio óbvio, né? Mas, tipo, dá pra associar Bubbles com bolhas e já... Foi uma forma que me ajudou a memorizar esse vocabulário. Deixa eu pensar num exemplo melhor, pera. O ataque Scratch, por exemplo, que é arranhar. A animação do golpe fazia o arranhão, né? Dava pra entender o que estava acontecendo mesmo sem eu saber que Scratch era arranhar ou arranhado, sei lá. E quando eu aprendi Scratch, quando eu aprendi a palavra mesmo em inglês, a memória do jogo me fez ajudar a associar, sabe? Então fazer essas associações, assim, é uma coisa que ajuda muito. Então, mesmo que você não entenda o que está sendo dito, ter esse contato com o idioma vai ajudar bastante lá na frente quando você aprender. Porque, de certa forma, você já vai ter visto, então na hora de memorizar, vai ficar mais fácil. Os próprios Pokémons mesmo, a maioria dos nomes deles são com um trocadilho, assim, né? Então tem um Pokémon que chama Drowsy, ele é um Pokémon que faz os outros dormir. E Drowsy é quando você tá, sabe, meio caindo de sono, assim, que seu olho tá fechando. A gente chama isso de a pessoa tá drowsy. Então, mais uma coisa aí que o Pokémon me ajudou a associar. E eu falo Pokémon, gente, mas qualquer coisa que vocês façam, assim, em contato com o idioma, vai ajudar vocês a lembrar. Qualquer jogo que vocês joguem, música que vocês escutem. Eu tenho muitos amigos que aprenderam inglês porque eu ouvia música e na hora que aprendeu a palavra, associava na hora com uma letra de uma música, com um significado, enfim. Estar em contato com o idioma é o que mais vai ajudar vocês na hora de memorizar, na hora de guardar vocabulário, na hora de aprender as coisas. Bom, eu acho que essas são algumas das estratégias que eu usava na época que me ajudou a chegar na fluência de certa forma rápida. Eu sei que 6 meses para chegar na fluência é bem rápido, não é o comum. Mas, gente, vocês têm que pensar que na época eu era aluno de ensino médio. E eu, pra ser bem sério, eu era um péssimo aluno de ensino médio, porque eu não ligava muito para outras matérias. As matérias que eu ia bem porque eram coisas que eu gostava mesmo. Então, e as matérias que eu ia mal, eu não me esforçava tanto assim pra tirar nota boa. Eu só queria passar de ano mesmo e assistir meus filmes, assistir YouTube, ficar jogando. Então, assim, todo o tempo que eu tinha, eu basicamente dedicava ao inglês. E é óbvio que isso não vai acontecer com uma pessoa que trabalha, por exemplo. Tem outros serviços. Uma pessoa adulta tem que cuidar da casa, tem que fazer almoço, tem que preparar reunião, tem vários compromissos que acabam dificultando, né? Eu entendo isso. E eu acho legal vocês entenderem isso também.
Não é porque eu consegui em 6 meses que qualquer pessoa vai conseguir, sabe? Eu tinha muito tempo livre, essa é a verdade. Então eu tinha tempo, não tempo livre, mas eu dedicava muito tempo a isso. E é óbvio que o tempo que você dedica a alguma coisa, de certa forma, vai acelerar esse processo de proficiência, né? De chegar à fluência. O tempo que você dedica ao inglês, com certeza vai ajudar no tempo que você fica mais fluente. Mas a minha dica que eu dou pra você é, se isso é um objetivo seu, se você quer realmente chegar à fluência, faça esses exercícios. É, entre em contato com o idioma, fazendo coisas que você gosta, claro, não precisa. Tem gente que fala, né, nossa, eu assisti o mesmo filme 3 vezes. A primeira vez eu assisti dublado, depois eu assisti em inglês com legenda em português, depois eu assisti em inglês com legenda em inglês. Gente, eu não sei se isso funciona. Pode ser que funcione, mas sei lá, tipo, aproveita mais seu tempo, sabe? Faz uma coisa que você realmente gosta. Assiste um filme que você tá louco pra ver e coloca a legenda em português, não tem problema. Só de você ouvir o idioma, só de você ouvir, né, o povo falando inglês, já vai te ajudar bastante. Quando você tiver um certo conforto ali, coloca a legenda em inglês também. Eu mesmo, até hoje em dia, quando eu vou assistir filme, se tiver legenda em inglês, eu prefiro. É mais fácil mesmo. Não é todo filme que eu assisto só em inglês, sabe? Sabe, se você é um aluno que você só pega no tranco, sabe? Você tem que sentar, escrever repetidas vezes pra lembrar, faça isso. Mas tenta fazer também de uma forma que seja mais descontraída, sabe? Faça de uma forma que não vai fazer você perder o interesse, que vai ser mais fácil de você querer estudar. Se você estiver fazendo uma coisa que você gosta, você vai estar o dia todo pensando, nossa, não vejo a hora de chegar em casa pra assistir aquele filme. Agora, se você pegar o seu tempo de estudo pra uma coisa que você não gosta, você vai ficar falando, tipo, nossa, mano, vou chegar em casa, vou ter que estudar ainda. Então, eu acho que estudar de uma forma prazerosa é a chave, assim, pra chegar na fluência. Se você assistiu até aqui, deixa um like aí no vídeo pra ajudar, né? Manda pra aquele seu amigo, pra aquele seu parente que tá aprendendo a falar inglês. Se você achou que as dicas foram úteis, né? Manda aí pra essa galera que tá aprendendo. Se inscreve no canal também, porque eu tô preparando um vídeo de dicas de conteúdo aqui no YouTube pra você praticar o inglês. Então, basicamente, eu vou falar sobre alguns vídeos que eu assistia na época, que eu assisto hoje em dia, e que eu acho que eles vão ajudar bastante nessa prática de inglês, né? Mas, gente, as dicas que eu tinha pra passar pra vocês eram essas, e até a próxima.